Sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Marcos, esse é o canal do Escritor Cínico e o vlog Ao Vivo Livros. E hoje, dentro daquele nosso projeto de às sextas-feiras, quando eu posso, falarmos sobre os grandes clássicos da literatura brasileira e também da literatura mundial, eu trouxe aqui o livro Orlando, da escritora inglesa Virginia Woolf, que é uma escritora que eu gosto muito. Essa edição, ela é em capa dura e ela é bilíngue. Então nós temos aqui em português, não sei se vai dar para vocês ler alguma coisa, e temos também, para aqueles que sabem, né, e gostam, em inglês. Eu também leio em inglês, mas preferi ler em português e ir aos poucos cotejando, comparando o que estava em uma parte na outra. Eu não vou falar da Virginia Woolf porque já tem vídeos aqui no meu canal em que eu falo de outros livros dela. Então, acho que é desnecessário ficar repetindo quando ela nasceu, quando ela lançou os livros, etc, etc. Então, só vou deixar o link aqui na descrição, vocês chegam lá e dão uma olhadinha e vocês vão saber, aproveitem para ver o vídeo também. Bom, se a gente der uma olhada, o nome do livro é Orlando, uma biografia. E é justamente isso que o narrador vai fazer, é traçar a biografia de Orlando ao longo de 152 páginas. Não é um livro muito grande, mas é um livro, e não é um livro também que eu achei difícil. É dentro daquele estilo da Virginia Woolf, do fluxo da consciência, e o biógrafo vai fazendo justamente isso, intercalando o que ele sabe de Orlando com o pensamento do personagem principal, né, que é o Orlando, lógico, e a história vai avançando. Logo na primeira linha do primeiro capítulo, que abre logo o livro, está escrito assim: ele, pois não podia haver qualquer dúvida a respeito do seu sexo, embora a moda da época contribuísse para disfarçá-lo. Ou seja, esse livro começa no século XVIII, né, e vai atravessando quase 200 anos de história. Ou seja, para Virgínia não existe muito tempo. O tempo é uma medida que ele estica, encurta, sem uma lógica, o que vale é a lógica da literatura. Então, nesse livro começa-se a falar que ele, isso deixa bem claro, é um indivíduo do sexo masculino. Mas com o passar do tempo isso vai mudar, com o passar da leitura. Então, Orlando, em criança, gostava muito de ler. Assim, a partir dos 14, 15 anos, se dedicava muito a ler. E as pessoas da casa dele achavam aquilo estranho para o nobre, porque ele pertence à nobreza da Inglaterra de então, e achavam que aquilo era um desperdício, que literatura é para pessoas moribundas ou para quem não tem nada o que fazer. Mas ele sempre gostou dos grandes poetas e da literatura e da prosa em si. E quando ele chega à idade adulta, ele conhece uma rainha russa e ele se apaixona por essa rainha. Só que é um romance de inverno, vamos dizer assim, e dura pouco tempo. Ela some misteriosamente, sem dizer nada para ele, ela some e ele não consegue achá-la. Então, ele entra num profundo estado de melancolia. E eu vou até ler um pedaço aqui para vocês sobre essa parte, né? Depois, de repente, Orlando caía em um dos seus estados de melancolia. Talvez a causa era a visão da velha cocheando sobre o gelo, ou podia não haver causa nenhuma. Atirava-se de rosto para baixo no gelo e olhava para as águas congeladas, pensando na morte. Pois tem razão o filósofo, que diz que nada mais grosso que a lâmina de uma faca separa a felicidade da melancolia, e vai além, ao opinar que uma é irmã gêmea da outra, e tira daí a conclusão de que todos os extremos dos sentimentos são aparentados com a loucura. Virginia Woolf, que a colocar isso na voz do biógrafo, do personagem que é o biógrafo, né,
também lembra de que ela foi tida como louca durante muito tempo, já que ela era uma pessoa bipolar. E o Orlando, depois que passa por essa depressão, essa melancolia, resolve então passar a ler então, mais livros. Passa 6 horas da sua vida lendo e se dedica a isso, começa a descobrir vários autores, até que ele conhece um poeta que inicialmente ele repele. Depois ele fica atraído. E nesse jogo de ficar atraído pelo poeta e repelir, ele acaba convidando esse poeta para passar um tempo no seu palacete. E fica maravilhado com as poesias dele e tudo, mas o poeta não gosta muito de Orlando, fica entediado, permanece uma semana somente nesse palacete e vai embora e acaba fazendo um poema que o ridiculariza, né? Ridiculariza Orlando em toda a Londres de então. Ele resolve, depois disso que esse poema o ridiculariza, ele resolve se afastar das mulheres, das festas, dos poetas e parte para Constantinopla. E lá fica. Aos 30 anos acontece um transe místico, vamos dizer assim. Ele passa 7 dias adormecido e ninguém consegue acordar Orlando. Ninguém, nem médicos, nem os criados de onde ele mora, ninguém. E aí, nesse tempo em que ele está adormecido, aparecem 3 santas: a pureza, a castidade e a modéstia. E depois desse surgimento, ele acorda uma mulher. Bom, a partir daí eu não vou contar mais a história, fica a cargo de vocês ler o romance, apreciar a história e terem uma opinião formada. Eu, particularmente, gosto muito dessa história, porque ela vai dar enfoque a essa questão de gênero que está tão em voga ultimamente. Eu não vou entrar no mérito também de alguns biógrafos que dizem que Virginia Woolf escreveu esse romance após ter tido um relacionamento homossexual com uma poeta, com uma escritora. Não, eu só vou citar isso aqui, mas isso não me interessa. O que interessa é a obra, que é muito bem escrita, é poética e assim, e que eu fiz várias marcações e vou ler algumas aqui para vocês. Por exemplo, assim somos forçados a concluir que a sociedade é uma dessas bebidas misturadas, que as donas de casas habilidosas servem quente na época de Natal, cujo sabor depende do próprio modo de misturar e mexer uma dúzia de ingredientes diferentes. Pegue um apenas e sozinho ele é insípido. Por isso, a sociedade é, ao mesmo tempo, tudo e nada. A sociedade é a mais poderosa mistura do mundo e a sociedade nem sequer existe. Olha só a contradição, a antítese que ela coloca. Outra coisa aqui que ela fala. A mudança de roupa, diriam alguns filósofos, tinha muito a ver com isso. Embora pareça apenas frivolidades, as roupas, dizem, têm funções mais importantes do que apenas nos manter aquecidos. Mudam nossa visão de mundo e a visão que o mundo tem de nós. Assim, há muito para apoiar a tese de que são as roupas que nos usam, e não nós a elas. Podemos fazê-las tomar o molde do braço ou do peito, mas elas moldam nosso coração, nosso cérebro, nossa língua, a sua maneira. Então, a questão que a roupa pode dizer se você, muitas das vezes, é homem ou mulher, ou se você, dependendo da roupa, é andrógeno. E uma roupa bem feita, cara, pode dizer para a sociedade que aquela pessoa tem posses, mas no fundo ela não tem. Então a roupa vai moldar a pessoa diante da sociedade e muitas das vezes até a própria pessoa que acredita que aquela roupa lhe dá realmente um status que ela não tem, não só econômico, mas em vários setores da vida. Bom, pessoal, então assim, esse livro, Orlando, é recomendadíssimo, não só porque foi escrito pela Virginia Woolf, mas é um livro bem escrito, é um livro poético, é um livro que discute essa questão de gênero de uma forma literária, mas para mim está atualíssimo. Logo, eu sugiro e recomendo muito esse livro, que é um clássico da literatura mundial. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de dar
o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para que o nosso número de inscritos aumente. Um abraço e até um próximo vídeo.